Olá, pessoal. Esse é o estudo de orações e preces. Estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o vídeo de número 8. Nós vamos estudar os itens 18 e 19. Fábio, poderia fazer uma prece para centralizar os nossos pensamentos? Pai de bondade e misericórdia infinitos, Mestre Jesus, bons espíritos que conosco caminham, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo edificante, de podermos ampliar um pouco o nosso entendimento sobre os ensinamentos do Mestre e levar um pouco também desse conhecimento para os irmãos e irmãs que farão uso dessa gravação, desse vídeo, que possam utilizar com sabedoria e que os bons espíritos estejam conosco hoje nessa caminhada, nos protegendo e nos amparando sempre. Obrigado, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Então, o título é Da Prece pelos Mortos e pelos Espíritos Sofredores. Item 18. Os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas, porque, ao ver que são lembrados, sentem-se mais reconfortados e menos infelizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta. Reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode aliviar e abreviar-lhes os sofrimentos. Número 19. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos porque, conforme creem, há para a alma duas alternativas apenas: ser salva ou condenada às penalidades eternas, resultando em ambos os casos na inutilidade da prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis, e que nossas preces sejam impotentes para pôr um fim a isso. Perguntamos se, nesta hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não são para eles um sinal de piedade que pode suavizar seus sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo quando não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar-lhe os sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável, e só porque não há nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhuma consolação? Lembrai-vos de que entre os condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E só porque alguns pensam que ele não poderá ser perdoado, acaso lhe recusaríeis um copo d'água para matar a sede? Um remédio para curar suas feridas? Não faríeis por ele o que faríeis a um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor e de consolação? Negando-lhe tudo isso, não seríeis cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida à de um Deus que coloca em primeiro lugar os deveres de amor ao próximo. Negar a eternidade dos sofrimentos não quer dizer que não existam penalidades temporárias, porque Deus, na sua justiça, não confunde o bem com o mal. Portanto, negar, nesse caso, a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Essa parte, Robson, me lembrou muito o filme Nosso Lar, assim como o livro Nosso Lar. No momento em que, lá adiante, André Luiz tem acesso a quem orava por ele. E que ele fica surpreendido ao saber que a única pessoa que orava por ele era exatamente aquela pessoa a qual ele fugia através do consultório e das insistentes consultas de auxílio.
nesses anos todos de vivência em casa espírita e conversando com pessoas, muitos e muitos são as pessoas que nos procuraram e, com dúvidas em relação se podia ou não rezar. Veja que até hoje, nós, intimamente, de um modo geral, somos confrontados se estamos fazendo certo, se a nossa escolha é correta, e a dúvida, e se realmente existe céu e inferno, e realmente se existe o limbo, através de inúmeros relatos de espíritas, de médiuns em projeção, descobriu-se regiões densas, aonde pensamentos atraem pessoas, atraem espíritos. Então nós chamamos isso de vales e nominamos inúmeros vales. E descobrimos também por André Luiz que esse local se chamava umbral. Desde então, o temido inferno passou a ganhar outro nome, umbral. Então, hoje nós tememos o umbral da mesma forma que nós temíamos o inferno anteriormente, sem nos darmos conta que o umbral, que o inferno, que sei lá como a gente quer chamar, é tudo o que vivemos. Porque veja que no item 18, o próprio Kardec recomenda ver a parte 2 do livro Céu e Inferno, que é a parte dos exemplos, aonde fica uma leitura linda, gostosa e fácil de compreensão, mostrando que o céu e o inferno nada mais é do que um estado de espírito que nós nos colocamos inúmeras vezes. Agora, imagina a dor de um familiar ou a dor nossa quando nós perdemos alguém que amamos e, de uma certa forma, não podemos mais orar dentro de casa, rezar dentro de casa, porque atrai. Lembrar dele, porque atrai. Ter fotos, porque aprisiona e atrai. Veja quantas regras inúteis que foram criadas. Se Deus, se Jesus e se a espiritualidade vem e diz que o amor é que constrói. Então, claro que existe uma diferença entre a saudade que sentimos pela distância e a saudade aquela que aprisiona, que é da não aceitação, que é da reclamação. Ou seja, mas aí são padrões vibratórios que as preces eliminam. Porque a prece, como nós vimos, por alguém que amamos, foge todo e qualquer sentimento de aprisionamento. Então, nos encontramos no instante em que aquela senhora humildemente pedia a Deus para que o doutor André tivesse luz, tivesse paz, tivesse conforto. E veja que não se tratava de um familiar, se tratava de um estranho. E aquela luz, aquele alento chegava fazendo que o próprio André Luiz revesse o seu comportamento até mesmo com ela, que estava em nosso lar. Porque mesmo estando em nosso lar, que é uma comunidade umbralina, que é um ambiente no umbral, ali, ele estando amparado pela espiritualidade, ele fugia dela. Ele fugia, ele não queria contato. Então, quando ele a via num lugar, ele desviava. Muito semelhante como nós fazemos quando andamos na rua. Eu vou fazer de conta que eu não vi, eu vou atravessar a rua. Né? Às vezes nós temos essa... E lá, André Luiz, com humildade, demonstra esse sentimento e essa vontade de fugir, mesmo estando em um lugar extremamente esclarecido. E com a rememoração daquela prece, faz exatamente o contrário. Ir e abraçá-lo. Então, a prece, naquele momento, teve a sua função, que foi dizer ao André, eu te amo,
e eu quero o teu bem, com humildade, com simplicidade. Porque quando pedimos em oração, Jesus nos disse que seria nos dado. Então imagina aquele que não suportou a vida terrena, as provações da vida terrena, ou aquele que foi acometido pela doença, ou aquele que foi acometido pelo acidente, ou aquele que simplesmente estava na hora de sua partida. Receber uma mensagem, ou, para os mais antigos, uma carta, para os mais novos, um e-mail, ou para a geração atual, uma mensagem no WhatsApp, de alguém que torce, que ama e que quer o nosso bem. A oração tem esse papel, independente do estado que estamos. Uma certa vez falaram para mim: Jordelei, é verdade essa história que eu não posso ter o retrato de quem morreu dentro de casa? E eu digo a todos que isso é uma besteira muito grande, né? É um equívoco muito grande. Porque se fosse verdade, a primeira coisa que nós teríamos que fazer era tirar todas as imagens de Jesus da nossa casa, porque ele também morreu. Né? Então, não tem lógica, porque se vale para um, vale para todos. E isso é o que a prece nos traz. Acho que eu falei demais, vou deixar vocês falarem um pouco também. Falar o que depois dessa linda explanação, irmão? Mas, voltando à questão daqueles irmãos que necessitam, né, que como tu falou ali, que, vamos dizer assim, falharam, né, na questão da continuidade da vida terrena, e aí necessitam dessas orações. E aí vão pensando pelo lado energético da coisa, né? Se eu, quando estou num sentimento bom, faço uma oração para um ente querido, ou não é uma pessoa que eu conheci que partiu desse mundo para o plano espiritual, e às vezes a gente tem aquele sentimento dentro da gente assim, pô, eu sinto que essa pessoa não está bem, está precisando de uma oração, está precisando de energia, pô, e aí tem essa questão que tu estava falando, né, Jordeleida? Pô, faço oração, não faço? Faça. Faça porque tu vai movimentar uma energia muito positiva para a pessoa, e assim como o Jordelei usou o exemplo ali do André Luiz, que recebeu as orações, a energia da oração daquela senhora que ele atendia com o marido, né, no último horário do consultório, que ele não gostava, né, a gente faz a nossa parte, a gente emana essas vibrações boas de amor, né, de sentimentos nobres para esses irmãos que precisam de uma energia para se restabelecer. Se estiverem num vale umbralino, receberão essas energias e aos poucos vão despertando, né, para pedir aquele auxílio para que possibilite um resgate. Se já estão em colônias, se já estiverem em planos um pouco mais elevados, vão receber igualmente com muito carinho, com muito amor, aquela energia que está sendo despendida. Assim como, né, não só para os desencarnados, mas os nossos irmãos que sofrem, né, em presídios, em orfanatos, em creches, em asilos, enfim, né, em locais onde a gente sabe que às vezes são muito precários, né, em questões de saúde, de estrutura mesmo para dar uma condição adequada, né, para que possibilite a vida. Se nós fizermos aí uma oração nesse sentido, ajuda? Com certeza, né? A gente está direcionando amor, a gente está fortalecendo uma egrégora espiritual que já existe naquele lugar de amparo ali, né? O que eu quero dizer com isso? Jesus mesmo falou para a gente, né? Eu não vim para os sadios, eu vim para os coxos estropiados, né? Se não me engano é esse termo que ele usa. Então, nesses locais é que precisa do trabalho, precisa do auxílio, né? E se eu não posso oferecer, sei lá, uma roupa, se eu não posso oferecer um alimento, um recurso financeiro para ajudar aquela instituição, que eu faça uma prece, né? Que eu emita boas vibrações para aquele local, porque vai auxiliar no processo de amparo daqueles irmãos que estão ali em sofrimento, de entenderem mais um pouquinho o que passam por aquele sofrimento, né?
Então, a oração transcende essas barreiras ou transpassa essas barreiras que são criadas, né? E a energia amorosa, ela chega onde a gente mentaliza. Muito bem. Então, como sempre, quem fica por último fica com a parte mais difícil de ser falada, no sentido, às vezes, até de ser mais enfadonha, né? Mas eu acredito que Kardec teve que se posicionar de uma maneira muito clara aqui, porque ele não estava escrevendo só para pessoas simpáticas que iam ler o que ele falava e concordavam, né? Ele estava escrevendo especialmente para as pessoas que representavam o pensamento dominante na época, e na França do século XIX era muito essa tradição católica, que existia ressurreição e não reencarnação, e que as pessoas, então, quando passavam, né, para o outro plano, elas iam ficar ou num sono até ter a ressurreição e elas serem julgadas, ou uma outra ideia era, as pessoas morriam e já eram direcionadas para o céu, para o inferno ou para o purgatório, né? Então as almas estariam lá no purgatório e não adianta ficar rezando para elas, porque isso seria ir contra a vontade de Deus, né? De uma certa maneira, era uma posição muito dura e muito cruel. Um exemplo sobre como essa tradição católica ainda era forte até no Brasil do século XX, né? Aparece no filme do Divaldo, quando a irmã do Divaldo suicida. Ela era infeliz no casamento, ela suicida, o Divaldo ainda era bem jovem, né? E a mãe do Divaldo era muito participativa na igreja, era uma pessoa que fazia várias tarefas dentro da igreja, e ela vai pedir para o padre: a minha filha, ela suicidou, e eu queria que fizesse uma missa em nome dela, eu queria rezar em nome dela. E o padre fala assim: mas a senhora sabe que isso é impossível, porque ela é uma suicida. E nós não vamos fazer isso porque é contra a tradição da igreja. E ela vira para ele e fala: mas como assim? O senhor diz que é caridoso, o senhor diz que eu sou uma peça importante dentro da igreja, o senhor vem pedir eu rezar para minha filha? Então, como que essas questões, né, sobre uma rigidez que era em nome de uma moral, entre aspas, né, faz o sofrimento dobrar ou triplicar. Então, Kardec aqui, ele diz de uma maneira clara, né, sim, é útil a gente rezar para os mortos, no sentido de que eles vão sentir o consolo, o interesse, o alívio, como vocês já explanaram de uma maneira muito bonita, né? Então, existe esse contraponto histórico que o Kardec faz, né? E ele foi muito perseguido por causa desses trechos, assim, que ele fala claramente contra uma regra da igreja, né? Porque uma coisa é ele falar assim, faça caridade. Outra coisa é ele falar o seguinte, reza para os mortos que está certo, né? Que aí a igreja fala, não, não está certo, a gente é contra, vamos queimar seus livros e vamos tentar expulsar você da França e daí para frente, né? Então, esse é o contexto de que ele teve que ser bastante rígido, né, na construção do texto. Você vê que ele até cria muitas analogias e até é difícil seguir a abstração dele, mas porque ele quer argumentar com essas pessoas. E argumentar com muita propriedade, né? Porque como professor, como pedagogo e como escritor, ele sabia exatamente aonde mexer, né? E a França também, como bem falaste, ela vivia um período de transformação muito grande. Não só a França, mas como um todo, né? Com a Revolução Industrial e tudo. Mas essa ousadia ou essa perspicácia de enfrentar as barreiras, os limites, que nós não podemos perder hoje. Então, quando alguém pedir a nós, me ajuda em oração, vamos estender as mãos. Quando nós não sentirmos seguros, talvez pelo nosso sentimento ainda imperfeito de não ter a certeza, não vamos temer também pedir para que alguém nos ajude. Mas, de maneira alguma, deixe de fazer, porque a prece do seu amor vale mais do que 1000 sentimentos desconhecidos.
Vamos encerrar então com uma prece, Jorge? Vamos sim. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos por este momento tão importante, onde as reflexões do amor, da paz, da luz e da esperança fortalecem os sentimentos mais nobres do crescimento, do esclarecimento dentro de nós. Obrigado, Senhor, por trazer as revelações em forma de palavras, em forma de consolos. Obrigado, Senhor, por fazer neste momento com que a tua presença amiga possa ser sentida e vivida, levando o nosso carinho àqueles que nos antecederam, ao mundo dos espíritos, à pátria definitiva, mas que com o nosso sentimento puro e verdadeiro nos ensina a importância de continuar o fluxo do amor, da paz e da esperança. Neste momento, Senhor, agradecidos por todas as vezes que fomos acolhidos e por este momento que também o somos, damos por encerrado este grupo de estudos e essa conversa amiga e fraterna que une, que esclarece, mas que acima de tudo ama. Que assim seja. Assim seja. Então vamos despedir.